que serve os dons que são distribuídos para a igreja. No Novo Testamento, é diferente do Antigo. Tá? A gente vai ver isso daí. Agora, característica, o que serve, qual é a função, qual é a finalidade do ofício de em cada tópico. Né? Então a gente vai, no primeiro tópico, olhar no Antigo Testamento, ver como que Deus trabalhava com os profetas no Antigo Testamento, como Deus usava esse dom. E depois a gente vai entrar no Novo Testamento, como que esse dom ele opera na igreja nos dias atuais. E aí a gente, no terceiro tópico, vai olhar e ver sobre falsas profecias, sabe? Falsos profetas, como identificar. Então, descrever a função do profeta no Antigo Testamento. Então, como que ele atuava, como que era exercido a função do profeta no Antigo Testamento. Compreender o ofício do profeta em o Novo Testamento. É uma nova aliança. João disse que o ministério do profeta foi até João, né? O João vai escrever lá, Jesus dizendo que foi até João. João, ele é o último, o João Batista, ele é o último profeta da característica do Antigo Testamento, tá? Então agora vai vir os profetas no Novo Testamento, que vai ter uma característica na nova aliança. Tá? E discernir o verdadeiro do falso profeta. Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que a gente deve olhar para hoje. Tá? A gente está aí em reta final e devemos atentar o que é verdadeiro, o que é falso. Tópicos. O profeta do Antigo Testamento, conceito, ofício, profetismo. O profeta e o Novo Testamento, a importância do termo profeta no Novo Testamento. O ofício do profeta neotestamentário. O objetivo do dom ministerial de profeta. Discernindo o verdadeiro e o falso profeta, simplicidade, arrogância, pelos frutos conhecereis, ainda sobre os falsos profetas. Então, esses são os tópicos que a gente vai trabalhar. Eu vou bem rápido no primeiro tópico, como é só conceituar. Depois a gente, quando estiver no tópico 2, a gente usa muito do tópico 1, mas eu vou só dar uma lida, não vou ficar muito tempo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer pergunta, fica à vontade. Mas a ideia é passar bem rápido no primeiro tópico e a gente abordar o segundo e o terceiro, que eu creio que seja mais interessante para nós esta manhã. Então, a introdução, ponto central, o profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Então, hoje, já um ponto aqui central. Como a gente entende? O profeta, ele fala espontaneamente. Aí aqui a gente já vai aprendendo um conceito. É como que você está falando, Deus usa espontaneamente no dom do profeta. Tá? E aí depois a gente vai ver como que isso ocorre. A gente vai ver que tem duas maneiras. Tanto na pregação como no dom de profecia. Não confundir o dom ministerial de profeta com o dom de profecia. São coisas distintas uma da outra. Tá? E elas podem ser ministradas ou podem operacionar simultaneamente. Mas a forma como atua é diferente. Uma é uma função, é um ofício, é alguém revestido de autoridade por Deus para exercer aquele ofício, que é o dom ministerial de profeta. O dom de profecia é a manifestação do Espírito Santo em qualquer pessoa, tá? Para transmitir uma mensagem de Deus. Aí a mensagem, ela pode ser uma mensagem direta, tá? Desvendando alguma coisa do coração da pessoa, exortar, encorajar, e aí vai. E também pode ser, a gente vai ver muito isso também na questão de vidente, de prever algo no futuro, tá? Só que no Novo Testamento essa característica não é fundamental. Ela existe, mas não é a ênfase do Novo Testamento no
apóstolos e agora a gente vai os profetas. Tá? Profeta do Antigo Testamento. Então eu vou ler, e aí se alguém tiver alguma dúvida, pastor Rigonato está ali. Está falando sobre o WhatsApp, ainda bem que tem o WhatsApp, né? Só que a culpa é minha, né? Eu que estou trabalhando muito. O pastor está no mesmo lugar, né, pastor? Está lá. Conceito. Então, a gente se define profeta. Fazia do profeta o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então ele é um porta-voz, ele é alguém revestido de autoridade. E assim, e se houvesse uma desobediência, por exemplo, lembra do Eliseu que o pessoal chama de careca? O que aconteceu com aquele pessoal? Então, quando se faltava com respeito com o profeta, poderia acontecer umas coisas daquela, tá? Então, o conceito, ele é um porta-voz, ele está falando em nome de Deus, tá? Que também vai tá, no Novo Testamento vai ter também essa ideia, não vai fugir da ideia, tá? Mas no Antigo Testamento a gente vai ver que, ó, quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita, até mesmo aos povos, nações estranhas. Vamos ver aí Jeremias capítulo 1, versículos número 5. Então a gente tem Samuel, Eliseu, Hulda, Jeremias, Isaías, Daniel e outros. Então o que diz aí livro de Jeremias, capítulo 1, versículo número 5. Quem achou pode ler. Então a gente vai ver que alguns profetas do Antigo Testamento, eles não profetizavam só para Israel, mas profetizava para outras nações também, tá? O ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que inspiração divina, quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, eles foram inspirados. Então não tem como haver falha, tá? Isso é o Antigo está lá escrito. O que eles diz ou aconteceu ou vai acontecer, é infalível, tá? Não tem falha. Eles foram inspirados. Aí a gente olha aqui na inerrância e na infabilidade da Escritura. Por que eu estou falando? Só para começar a fazer uma diferença dos profetas, do ministério profeta e do dom de profecia. A gente já viu que vai ter uma diferença, tá? Então, quando esses homens falavam, não tinha erro. Eles estavam sob a inspiração divina. Então, eles desvendavam o oculto, anunciavam os juízos, emitia conselhos e advertência. Algumas expressões eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Exemplo, venha a mim a palavra do Senhor, Jeremias 1, 4. Assim diz o Senhor. Isso autenticava a autoridade do profeta. Era um homem revestido de Deus. Então, quando claro que tinha lá o Ananias lá, que também é um falso profeta. Mas uma característica do ofício é isso. Veio a mim a palavra do Senhor. Então ele começava a falar. Tá? Símbolos e visões eram forma de Deus falar através dos profetas e seu povo. Daniel, capítulo 7, versículo 1. Vamos ver aí, aqui a gente já entra uma característica diferente aqui do profeta, que é o profeta vidente, que é o profeta que é um visionário, ele está vendo, Deus está mostrando para ele o que vai acontecer no futuro. O que diz Daniel 7, 1?
Então, Deus está revelando algo, né, que é como vidente, algo que vai acontecer. Ele entende e ele agora vai começar a escrever. Uma outra característica do ofício, em primeiro momento, o profeta exercia um importante papel pelo conselho, papel de conselheiro no palácio real. E aí a gente vai ver, vamos ver aí, Natan, segundo livro de Samuel, capítulo número 12, versículo 1, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 8, 10 e 11. Então perceba que aqui no primeiro momento ele vai ah, ser um conselheiro do rei. Ele está ali próximo do rei. E assim, como ia ser? O rei precisava do conselho. Ele chegava no profeta e o profeta de imediato, pelo ofício, ele já trazia uma palavra para o rei, tá? Então o que que diz segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1? E a gente vê que, mesmo sendo ofício, tem vezes que erra, né? E teve um momento que o Natan lá se empolgou, falou que não devia aquilo que Deus, e Deus falou assim: vai lá e conserta lá, porque eu não falei nada disso, não. Então, até aquele que estava sob aspiração, né, era o ofício, também erra também. E primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 8, 10 e 11. Quem lembra dessa história, o Natan tá dando um conselho importantíssimo aí, porque Davi está quase morrendo e está havendo uma usurpação do trono. E o Natan agora intervém e dá esse conselho para que o Davi se atente no que está acontecendo, tá? E aí a gente vai ter eles vão ter uma outra característica quando há a divisão do reino, tá? Acredito que todos os irmãos sabem, após a morte de Salomão, né? Roboão vai ver a divisão do reino, tá? E após a divisão no reino de Israel, os profetas passaram a ser perseguidos, pois a sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Aí tá os textos, Jeremias, né? Isaías. Então, vai haver uma corrupção vamos dizer assim, na elite reinante na época. E aí os profetas, e tanto nos reis e nos sacerdotes, e agora os profetas vão se levantar como uma voz que vão denunciar o pecado, a arrogância, a soberba. E esse pessoal, eles não serão bem vistos pelos reis, iníquos, e nem pelos sacerdotes. Então eles serão perseguidos, tá? O profetismo, que é esse movimento, né? Foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar a justiça social, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Então, são livros interessantes de ler. Quando você lê os profetas menores, você vai ver que os profetas menores, na maioria, eles estão chamando o povo ao arrependimento, eles estão denunciando o pecado dos líderes, seja ele reis, os sacerdotes, estão chamando o povo ao arrependimento, estão anunciando o dia do Senhor, tá? Então, esse movimento a gente chama de profetismo, que são vários profetas que estão no Reino do Sul, no Reino do Norte. Coitado de quem era profeta do Reino do Norte. No caso de Elias, ele era um profeta do Reino do Norte, que é o reino mais idólatra
que desde a sua divisão nunca se sustentou, todo o seu culto era idólatra. Tá? Já começou errado. Então, os e Jonas também era um profeta do Reino do Norte. Então, e os profetas não denunciavam somente o que acontecia em Israel, mas também a outras nações. O próprio Jonas, ele vai levar uma profecia para Nínive, tá? Que Deus está dando uma sentença que ele iria destruir a cidade. E aí se mostra o quê? Mostra que Deus não é o Deus só de Israel. Deus é Deus de todo o mundo, tá? Então essa era a característica do profetismo. Era se levantar contra a tirania, contra o pecado da época existente, tá? Pergunta, irmão? Uma colocação? Amém? Então, agora o tópico 2 é o tópico que dá mais assunto, né? Então, os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar, para a nação de Israel e segundo, para os povos estranhos. Tópico 2, o profeta em o Novo Testamento. Então, vamos ver como que é esse ofício no Novo Testamento. A importância do termo profeta em o Novo Testamento. Vamos abrir aí Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo número 3, versículo 5. Efésios, capítulo 4, versículo 11, que é um dos nossas bases da leitura bíblica. Então, o profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, quem achou Efésios 2:20? Efésios 3:5. Você não consegue entender o que isso está querendo dizer? Fundamento dos apóstolos e profetas. Tanto os apóstolos e profetas, e aí vai ter uma diferença, por isso que é apóstolos e profetas. Então são duas coisas distintas, apóstolos e profetas, são dois ofícios diferentes. Mas tanto os apóstolos como os profetas, no Novo Testamento, ali no primeiro século, eles são pessoas que estão recebendo a mensagem diretamente do Senhor e eles estão edificando a igreja. Eles estão trazendo os ensinamentos, a doutrina para a igreja. Por isso que eles são citados aqui em Efésios. Eles são as pessoas que estão criando as estruturas, a base, o alicerce para a igreja. São pessoas que recebem diretamente do Senhor. Tá? Então, aqui falando do ofício e olhando para o Novo Testamento, como que o Novo Testamento olha para esses homens. Tá? Então, essa é a importância que eles têm. Então, sempre vai, ó, fundamento, apóstolos e profetas. Eles estão trazendo a base, o ensino diretamente do Senhor. Quando a gente estudou sobre o apóstolo, a gente viu que o apóstolo Paulo, o que ele recebia diretamente do Senhor. Tá? Ele não foi buscar, ele, claro, ele foi lá, mas Jesus falava diretamente para ele. Ele foi um bem conhecido de nós, ele falou, eu tive fora do corpo, não sei, ao terceiro céu e viu coisas. Então, Jesus falava coisas para ele e ele escrevia e isso se tornou a base doutrinária da igreja. Tá? Então, essa é a importância deles no Novo Testamento. Tá? Ainda a gente não entrou no ofício do como hoje. Daqui a pouco a gente vai ver como que isso opera hoje, como que funciona hoje. Então, o ofício do profeta neotestamentário. O ministério de profeta do Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar ou o presente ou ficar fora de si. Claro, você vai ter, a gente vai ver. O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo.
Até agora eu estou falando como que eles atuavam ali na igreja primitiva, tá? Como que é a atuação deles na igreja primitiva, tá? Por que isso é importante? Porque lá neles tá ocorrendo o quê? A inspiração, tá? Eles estão recebendo a mensagem direta, a mensagem inspirada de Deus, tá? Apesar do profeta neotestamentário algumas vezes predizer o futuro, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. O ministério de profeta ocorre por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo e consolação, edificação da igreja. Agora vamos, como o Atos 3, 2 é muito longo, vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Aí aqui a gente já vai começar a entender como que vai funcionar, como que vai ser a operação do ministério profético para a igreja. Como que nós, como profetas, aqueles que são chamados para o ministério profético, como eles devem exercer essa função, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Quem achou? Então, para que vai, quando a pessoa vai profetizar, essa é a base. Para que como quem profetiza tem que falar com isso aqui, ó, para quê? Admoestação, exortação, ânimo, consolo e edificação da igreja. Então aqui você começa a entender como a pessoa é usado no dom ou no dom, no ministério de profecia, tem que respeitar essas características aqui, tá? Então isso é importante, porque senão a pessoa quer falar qualquer coisa, a pessoa quer se tornar o justiceiro de Deus da igreja, né? Aí a gente tem que tomar cuidado. É dentro disso daqui, dentro dessas bases aqui que o profeta será usado. Já já eu vou pegar um estudar a Bíblia de estudo pentecostal, só para a gente ampliar um pouco mais a questão para a igreja hoje. Então, o objetivo do dom ministerial de profeta. O profeta é chamado por Deus para levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois com o organismo vivo, a igreja do corpo de Cristo deve desenvolver-se para edificação em amor. Então, quando a gente olha, falando de profeta e profecia, então, o que é? É a concessão, é a capacitação pelo Espírito Santo de pessoas que comunicam, ou de atos de pessoas de comunicar, a revelação recebida de Deus constitui o dom espiritual da profecia. Aí, o que ocorre? Muitas pessoas vão trabalhar nesse seguinte aspecto. Como que o dom ministerial de profecia ocorre hoje? Aí vai ter duas situações. Primeiro, quando se prega a palavra. Então, a pessoa recebe uma mensagem. Isso acontece com quem prega. Quem tem, assim, a gente chama o pregador de hoje, ele é o profeta, ele tem o ofício de profeta. Ele recebe uma mensagem de Deus e aí ele vai preparar uma mensagem para comunicar à igreja. Através da onde? Da proclamação, da pregação da palavra. Tá? Agora, aí dentro disso tem um dom de profecia. Dom de profecia, a pessoa está falando ali, o próprio profeta, aquele que está pregando. Falando uma situação. Ele está pregando, então Deus vai usar ele no dom de profecia. Então ele se direciona à igreja ou uma pessoa. Os irmãos sabem muito bem, né? Não preciso dar detalhes, os irmãos sabem como nós somos uma igreja pentecostal, então os irmãos sabem como que isso funciona. Então ele se direciona a uma pessoa e traz uma palavra de Deus. O dom de profecia é espontâneo. Naquele momento, Deus ali impulsiona ele a falar. E é aqui que a gente tem que tomar o cuidado. É Deus que impulsiona. Aí o que ocorre hoje? E aí há uma crítica dos pessoal que, por exemplo, você é salvacionista. Quando você começa a entender, por que eles criticam? Alguns são mais radicais, vão dizer que não aceita, mas eles estão, na verdade, a grande maioria, o que eles não estão querendo defender? É para não usurpar a autoridade das escrituras.
E é o que acontece. Quem tem o dom ministerial de profecia tem que tomar o cuidado que, quando você fala, você não está falando em nome de Deus. A não ser que você recebeu algo de Deus já. Deus colocou aquela mensagem no seu coração e por meio da pregação, aí sim, você está revestido de autoridade para falar. Ou quando você é usado no dom de profecia, o Espírito Santo te impulsiona, naquele momento você está sendo usado por Deus. Me faça entender? Assim, eu não posso estar aqui falando e achando que tudo que eu estou falando, Deus está autenticando tudo que eu vou falar. Não é assim que funciona, tá? Então, Deus vai impulsionar a pessoa. E aí, dentro dessas duas linhas, a pessoa vai trabalhar. Todas as pessoas vão trabalhar nisso, todos os entendidos. Tanto na questão da pregação, como no dom da profecia, que é aquela questão lá dos dons ministeriais. Aqui nós estamos trabalhando sobre o ofício do ministério profético. Hoje, por exemplo, eu entendo o ministério profético, aquele que prega a palavra, aquele que proclama a palavra. Quem prega, pastor Pantera, né? Pastor Renato também sabe disso. Toda mensagem, Deus te deu aquela mensagem. Então você vai trabalhar aquela mensagem. E dentro daquela mensagem, o que Deus quer comunicar para a igreja? O que Deus quer falar? Então Deus vai usar você para comunicar à igreja. Aí dentro dessa comunicação vai ser admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. A pessoa não pode falar que Deus está falando por ela. Deus não vai fazer. Mais ou menos isso, pastor? Eu vou colocar só? Obrigado, pastor Pantera, por ter falado isso. Então, a gente vai, por exemplo, pegando, daqui a pouco eu vou ler, aí eu vou dar mais subsídios, pegando quem quer se aprofundar mais, quem tem Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1814, quem não tiver, procura o Jasper, tira uma foto lá da Bíblia dele, que é grande. Essa questão, por exemplo, vamos pegar a questão da pregação. Tá? Vou falar de mim. Por exemplo, Deus me deu uma mensagem, já faz 2 meses que eu estou pensando nela. Em Apocalipse, eu até li aqui, um domingo atrás, Apocalipse 20. E aí, dentro daquilo que eu comecei a pensar, acho que todos entendem que o livro de Apocalipse é um livro de esperança. É um livro de esperança, porque o livro mostra o triunfo total de Deus na história. Não é isso? E aí, quem vai receber? Um homem que está exilado. O que a igreja está passando no momento? Perseguição, angústia e sofrimento. E Jesus vai mandar uma mensagem para um homem que está exilado. Imagina o apóstolo João, o último apóstolo, vendo Jesus, mostrando para ele o desvendar final da história. E Jesus manda 7 cartas, para ser mais específico, 7 bilhetes a 7 igrejas. 6 igrejas ele vai repreender, né? Uma duramente. Só que todas eles é uma mensagem de encorajamento. Mesmo repreendendo, ele está encorajando a igreja a vir. Apocalipse 21 mostra o triunfo final, né? Dessa uma cidade. E aí,
o 22, ele vai ter. Aí você pensa que terminou no 21. Só que ele mostra o triunfo final, só que lá no 22 ele vai dar uma exortação. Aquele que é santo, se santifique. Aquele que é impuro. Então, o que eu entendo? Assim, quando eu vou falar, Deus está falando de esperança, Deus vai falar de exortação, mas é uma palavra de encorajamento. Do meio de tudo aquilo que a igreja está passando, Jesus vai falar assim, ó, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. E ele mostra esmagando todo o mal. Então, quem vai pregar sabe quais são os pontos principais da mensagem. O que Deus, assim, Deus está comunicando comigo. Eu já faz 2 meses. Então, toda vez que eu penso nisso, geralmente eu estou andando, eu me sinto encorajado de saber que, ainda que o mundo que nós estamos passando, angustiado de sofrimento, e que se a gente for levar, assim, a gente fica desanimado. Só que quando a gente lê Apocalipse, a gente anima o coração, porque Jesus já garantiu o triunfo final. Então, a quem prega, quando ele recebe a mensagem, o que dentro dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, o que ela está comunicando para mim? E o que ela vai comunicar para a igreja? Tá? Então, essa é a característica. Se a pessoa pensa desse jeito, e ele tem, a gente vai ver já já, esse zelo, porque você está recebendo algo de Deus. E assim, irmão, eu não vou comunicar a meus inimigos. Eu vou comunicar aos meus irmãos. E eu vou comunicar isso, a igreja não é minha, eu não sou dono da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus. E se ele quiser repreender a igreja, ele vai repreender. Tá? Mas para o encorajamento, para que a pessoa saia dessa situação de inércia, de pecado e se aproxime do Senhor. Então a mensagem é, olha, se arrependa e se aproxime. Então a mensagem profética, quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, pegando após o divisão do reino, qual que é a mensagem? Os profetas não estão repreendendo a liderança, o povo, mas estão chamando o povo para o quê? O arrependimento. Deus diz, ó, vão ficar 70 anos, mas eu vou trazer o povo. Quem lê Isaías, você vê que Isaías ou Jeremias, chega um momento assim, falando uma linguagem, ele bate, e quando o povo já está no cativeiro, você vê que muda a mensagem. A mensagem agora, olha, fique lá, crie seus filhos, tenha sua vida, entendeu? E no tempo oportuno, Deus vai resgatar o seu povo. Então, Deus não fica só batendo. Né? Não obedeceu, vai passar pelo momento de dificuldade, de repreensão. Só que depois muda. Deus vai encorajar o povo. Então, o ministério profético, ele tem que trabalhar dentro disso. O grande problema, às vezes, as pessoas se acham dono da igreja ou se acham revestido de uma autoridade que ele pode falar o que quiser para a igreja. E não é assim. É só a gente olhar. Por isso que eu sempre falo, né? E aí, sempre falando do meu lado. Eu sei qual que é, o que Deus me chamou. Deus me chamou para o ministério do ensino. Então, eu já falei isso para os irmãos na aula passada. Qual é os textos que mais me chamam a atenção? Por exemplo, eu adoro ler o livro de Esdras, né? Neemias e Esdras, e ver ali a dedicação de Esdras para o estudo da palavra. Aquilo me chama a atenção. Aquilo me serve de inspiração para o ministério que Deus me deu. Por exemplo, eu sempre me atento nos textos onde está falando de como eu devo estudar, qual é a postura que eu devo ter, porque eu entendo que esse ministério Deus me deu. E como nós estamos trabalhando sobre o ministério profético, se você tem um ministério profético de pregação, o que você deve fazer? Olhar para a Escritura. Como que os profetas eram usados por Deus quando Deus usava nesse ministério? Qual é a postura sua como profeta? Então, cabe a você olhar. O Deus não deu o dom para você, é você que tem que zelar pelo dom. E qual que é a base, irmão? Onde eu vou saber que onde funciona tudo? É a Bíblia. É a Bíblia. É aqui que eu vou saber como que eu vou exercer esse ministério. Nós estamos falando do profético, nós vamos ver os outros.
Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 e o versículo de número 30. Vamos andar um pouquinho mais aí nessa questão das características do ofício de profeta no Novo Testamento. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 e versículo 30. Então, ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. É o 26, 23. E o 30. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cabe-se então o primeiro. Essa palavra revelar que é a chave aqui. Revelar, Deus vai comunicar algo para o profeta. Deus vai falar diretamente com ele, vai comunicar algo para o profeta. A ideia aqui, por isso que quando fala aqui da profecia, eu vou evitar usar essa palavra, mas assim, é Deus falando diretamente. É Deus vai usar a pessoa que ele está falando para comunicar algo para a igreja. Tá? Você é o porta-voz de Deus naquele momento. Tá? E aí, versículo 30 até o versículo 32. Capítulo 14. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Você percebe toda uma ordem, toda uma organização, olha o cuidado que o apóstolo Paulo está tendo aqui. Por quê? Eu já disse isso na aula passada. O dom de profecia é algo extraordinário, irmão. É uma comunicação direta de Deus para a igreja. Então, aí ele fala assim, por quê? E aí ele fala que quando um está profetizando, os outros devem fazer o quê? Calado, e devem também julgar. Julgar. E todos, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, quando a pessoa está falando, toda a igreja tem que olhar e ver, observar se aquilo que a pessoa está falando é verdadeiro. Olha o cuidado. E aí a gente vai entrando no segundo ponto. Por isso que os profetas de hoje, eles não são infalíveis. Porque pode haver um ruído na comunicação. A pessoa pode se equivocar, tá? A pessoa pode falar algo do coração dela, pode passar do ponto. E aí, hoje, você deve olhar o que o profeta está falando e analisar. E ver o que ele está fazendo condiz.
Então, hoje nós temos muito mais ferramentas à nossa disposição para exercermos de uma maneira, com excelência o dom. Tá? Então, nós temos a revelação para nós é completa. Nós temos a revelação da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, é muita coisa. E é uma das coisas que Paulo vai chamar atenção, né, mano? Então, eu acredito que hoje, por meio da palavra, as próprias literaturas que nós estamos tendo, está nos encaminhando a uma moderação. E aí, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Paulo, no capítulo 14, do verso 1, ele diz assim: siga o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, aí que a gente tem que tomar o cuidado. Não é porque existem os exageros que a gente também não vai usar. Concorda comigo, por exemplo, o dom de ensino. Há muita gente que ensina coisas erradas, falsos ensinos. E só por isso o dom de ensino vai ser invalidado por causa disso? Não. A mesma coisa é o dom de profecia. Não é porque as pessoas fazem errado, abusam do dom, que o dom ele não é importância. Tem importância. É claro que tem. O apóstolo Paulo diz que deve buscar, deve se dedicar, principalmente o de profetizar. Igual o pastor Rodolfo colocou. Imagina o próprio irmão da igreja passando por um momento diretamente. Agora imagina uma pessoa que não é crente e Deus usa uma pessoa para desvendar o segredo do coração dele. Essa pessoa vai sair daqui e falar: Deus está aqui. Tá?
Vira uma pessoa mística, né, irmão? É, se encanta com o sobrenatural, que é o que aconteceu com a igreja de Corinto. Eles se maravilharam com o que estava acontecendo e passaram do ponto, entendeu? E a primeira possivelmente não é nem a primeira, deve ser possivelmente é a terceira já, né? Ah, um ponto importante da carta de Coríntios é isso. Paulo está escrevendo porque ele está corrigindo um exagero. E, assim, nós cometemos os exageros. Exatamente. Dos ministeriais para a igreja. Pegando o Efésios capítulo 4, versículo 11, vamos só... Aqui eu vou pegar o estudo da Bíblia Pentecostal, até para dar mais subsídio para os irmãos sobre o exercício desse dom. Então, Efésios 4:11 diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Tá? A utilidade.
dom de profeta, aí, do ofício de profeta, também deve exercer o dom de profecia. Às vezes ele era vidente, né? A gente vê isso no Antigo Testamento, lá, 1 Crônicas 29. Predizendo o futuro, a gente vê o Ágabo, né? Atos 11, 28, 21, 10 e 11. O Ágabo não é um profeta muito, eu não queria encontrar muito, trombar com o Ágabo não, né? Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mudanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa de sua mensagem de justiça, o profeta pode esperar ser rejeitado por muitos na igreja em tempo de imundidão e apostasia. Então, né, irmão, é um ministério meio solitário aí, tá? 3. O caráter e solicitude espiritual. O desejo e a capacidade do profeta inclui, primeiro, zelo pela pureza da igreja, João 17, versículo 15 a 17. Tá? Então você faz isso por quê? Porque você zela pela pureza da igreja. Tá? Não é por uma soberba, né? Ai, porque eu sou o cara. Tá? A profunda sensibilidade diante do mal e a capacidade de identificar e detectar a iniquidade. Tá? Sempre está olhando o que está acontecendo. Romanos capítulo 12, versículo 9. E Hebreus 1, 9. C. A profunda compreensão dos perigos dos falsos ensinos. Então você vê, né? E ele tem que olhar sempre para ter um cuidado para as escrituras, sempre estar atento à palavra de Deus para validar a sua mensagem. Então, onde que você, aquele que tem esse ofício, você vai ver se a sua mensagem está de acordo? É olhando para a palavra, tá? Lendo as escrituras. É aquela coisa, se você tem um dom, deve sempre visitar a escritura, como que você deve exercitar esse dom. Então a mensagem do profeta atual não deve ser considerada infalível, tá? Por quê? 1 João capítulo 4, primeira epístola de João capítulo 4, versículo 1, o que diz? Provai o quê? Se provai do Espírito. E Paulo lhe falou lá no capítulo 14, versículo 29, que quando um estiver profetizando, todos façam o quê? Julguem. Na palavra de Deus, a gente não vai ter essa orientação, julguem a palavra de Deus. Não. Mas quando uma pessoa fala na igreja, como profeta ou dono de profecia, todos aqueles que estão ouvindo, eles devem analisar. Agora vão analisar como, né, pastor? Você tem que ter base bíblica. Você tem que ter conhecimento bíblico. Se nós não tivermos o conhecimento bíblico para fazer análise daquilo que a pessoa está falando, fica difícil. Eu ouvi, nos dias desses, a pessoa fala, está proibido alguém ficar doente. Amém. Como é que faz? Como é que faz isso? Se Jesus falou assim, ó, vocês vão ter pobre com vocês, né? E desde que Jesus tem doente no mundo todo, como é que faz, irmão? Às vezes, assim, sinceramente, eu não acho que a pessoa falou isso por maldade, não. É por descuido. Porque, assim, aí eu peço tanta ajuda do pastor Pantera. Por exemplo, quando eu estou, Deus vai me dando, quando eu estou, assim, preparando a mensagem, eu fico olhando se aquilo que eu vou falar, ela condiz. Com o quê? Com as escrituras. Para mim não falar bobagem. Eu chego na igreja, vou pregar aqui uma coisa, falo uma bobagem. Eu falei uma bobagem, irmão, eu vou... Agora, só para fazer uma redundância, vamos ler de novo o capítulo 14, o versículo 29 até o versículo 33, só para ficar gravado isso aqui. Isso aqui é importante. Então, aquele que exerce tem que tomar cuidado com o que vai falar.
E olha, você deve olhar biblicamente se o que você está falando é. A pessoa é usada pelo dom e Deus, o Espírito Santo o impulsionou, é, é uma mensagem direta, e Deus vai se comunicar, tá? Agora, se você vai falar por meio da proclamação, você vai pregar a palavra, Deus te deu uma mensagem, veja e pense naquilo que você vai falar. Se aquilo que você vai falar, porque, irmão, olha o peso disso. Quem prega, quem ensina, a gente tem que ter responsabilidade. O que você vai falar, você vai transmitir uma palavra de Deus para a igreja. E isso pode mudar o rumo da vida dessa pessoa, para bem ou para mal. E quem está lhe comunicando? Deus. Irmão, não é qualquer pessoa. É o Senhor que criou os céus e a terra. Então, olha o cuidado. A Bíblia, quando se refere aos profetas, diz homens santos. Homens que tinham a sua vida separada. Então, a gente, quem tem esse dom ou esse ministério, ou os dons ministeriais, deve ter cuidado com a responsabilidade que é colocada sobre a gente. E se nós temos esse zelo, esse cuidado, certamente a igreja será edificada. E o ministério da pessoa a qual foi chamada será autenticado por Deus. Só que as pessoas, né, vêm, aí como a gente tem muito isso nas igrejas, né, vem uma pessoa, a pessoa não vai dar conta, depois a gente fica discutindo o que a pessoa falou, né? Paulo falou que era o pior dos pecadores, ele foi superado e muito. Amém? Tem um detalhezinho, Hum, Luiz, fique à vontade. nós, pentecostais, não podemos confundir pessoas.
Pastor? Aí Paulo diz que o Espírito pastor Panteraco, no momento oportuno, por exemplo, quem está pregando? Eles têm a primazia da palavra. Bom, a mensagem não vai desaparecer da sua mente. Se Deus vai te usar no momento oportuno, você espera e fala. Isso mostra a ordem. Tem dificuldade nisso? Não. Aí o pastor colocou, ficou bem colocado. Está escrito. E como é que eu vou brigar por uma coisa que está escrito? Né? Não faz sentido, né, pastor, brigar com o texto bíblico. Por exemplo, ó, só para pegar assim, eu fui ler, pesquisar, porque assim, ler dentro da literatura pentecostal é muito fácil. Mas mesmo assim, dentro dos pentecostais, eles dão muita ênfase nessa questão da ordem na literatura. Por exemplo, quando você vai para um reformado, eu estava vendo o Greg Kinnear, ele falando sobre Greg Allison, ele é um reformado. E ele fala, o que eles criticam? Justamente a desordem. Eles acreditam que o dom é necessário. E acredita que até no dom de profecia. Nós estamos falando sobre o dom ministerial. E ele hoje já é a maioria dos reformados, Frank Ferreira. Quando você lê a teologia sistemática do Frank Ferreira, ele falando sobre os dons espirituais, o que ele vai criticar? O abuso, os exageros dos pentecostais.
Só que ele entende que o dom de profecia é necessário para a igreja hoje. O problema é como que os pentecostais fazem. Tá? Então é isso que eles criticam. É o abuso dos dons. É só a crítica que ele faz. Quando você vai para o Kinner, também o Kinner já ele é um erudito, só que ele é um carismático. A mesma coisa. Eles acreditam, só o que bate. É porque assim, por que os pentecostais não prestam atenção na ordem de 1 Coríntios capítulo 14? E aí uma outra coisa que ele vai, aí fugindo um pouco, nós estamos falando, o batismo do Espírito Santo, que é essa ênfase exagerada, que tem que ser falar em língua, senão, então é isso que eles vão. Agora, a operação do dom, a maioria deles não contesta a operação do dom, mas como que nós usamos o dom? É isso. Então, se a gente calibrar, né, pastor? Se a gente calibrar a ordem, irmão, o dom todo mundo sabe que tem. Só calibra a ordem. Pronto. Aí vai ser uma bênção. É o quê? Olha. Então, o que os irmãos que são usados desses dons? Dá uma lida em 14, Coríntios 14. Dá uma olhada lá. Agora, pastor, assim, não estou de maneira nenhuma querendo gerar polêmica. Eu nasci numa igreja, pastor Luizinho, meu amigo, a igreja do pastor Luizinho era uma igreja, tinha tanto fogo que só tinha preto lá, estava tudo queimado. É uma coisa terrível. Mas era muito poder, uma igreja assim, eu cheguei lá, eu não tinha conhecimento disso, mas era uma igreja que o negócio pegava fogo, os irmãos penduravam no ventilador, saía voando para tentar, e ganhava muita alma. Será que não tem assim também aquela questão de tipo, quando eu fui para a igreja, eu saí de um jogo, eu saí do Pacaembu e fui para a igreja. Mas parece que já teve em mim, eu já fui disposto a aceitar Jesus. Mas eu já vi lá, pastor, empresários aceitar Jesus assim, chorando também. E o culto. Ah, então o próprio Franco Ferreira, ele fala isso, ele fala assim, irmão, uma coisa assim, o pastor colocou, existe uma ordem, para quê? Para a igreja. Agora, Deus é soberano. Agora, uma coisa é certa, assim, Deus pode salvar. Agora, uma coisa é certa, como nós usamos o dom, Deus vai cobrar lá. Será cobrado. Sim, também tem um detalhe, né? Quando eu digo assim, não, se convertendo desde ela tinha infelizmente de muita explosão pentecostal mesmo, assim, que você está até meio espantado. O Luiz é uma pessoa que era, sempre foi assim, muito usado. Se ele olhava a pessoa com muito carinho e tal. Eu já tive, uma vez eu fui um pastor Batista, chamou o Luizinho para ir pregar lá. E aí ele falou para mim, nossa, o pastor Batista me chamou para ir pregar lá.
Aí eu falei para ele, pastor, o senhor tem certeza que quer que eu vou lá? Ele falou, eu quero, pastor, eu quero. O senhor vai lá, precisa de igreja, precisa de um pastor igual o senhor. Uma batista tradicional. E ele tinha 200 e tantos quilos. Falou, você vai comigo lá, pastor? Eu fui. O pastor Luizinho, no meio da pregação, ele pulou do púlpito na base da igreja, aí fez aquele barulho. Pum. Quando ele pulou, caiu um monte de gente demoniada. E teve muita conversão, teve batismo com o Espírito Santo que não tinha lá. Aí, então são situações assim que eu já vi. eu não quero fazer da aula um debate. Esse não é o propósito da aula. Só que uma coisa que todo mundo, até dentro da literatura pentecostal, a gente não pode pegar a experiência e querer aplicar como normativo. Está diferente. Então, não, está diferente. Isso é real. Deixa eu encerrar aqui, né? Então, o objetivo do dom ministerial de profeta. O profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Efésios 4:16. O profeta, em o Novo Testamento, desempenhava um importante papel de liderança nas igrejas locais. Eu vou ler o terceiro tópico rapidinho. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Então, o verdadeiro profeta possui duas características, são simplicidade e amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor a sua conduta simples. Exemplo, Jeremias, Oséias e o próprio Senhor Jesus. O falso profeta só pensa em si, em seu status e benefício. Profetiza objetivando autopromoção. Ele mente, ilude, engana. Exemplo, Anania e o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Pelos frutos os conhecerei. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-lo? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelo fruto que eles produzem. 3. Ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Acautelai-vos dos falsos profetas, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Síntese do tópico. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Aí, irmãos, olhando a observação e tem que ter conhecimento bíblico. Crente que não tem conhecimento bíblico, como é que você vai? Você não tem base para analisar nada. Então, a base de análise é a própria palavra. Então, se a pessoa não lê, não estuda, não tem uma vida de intimidade com Deus, como é que você vai discernir as coisas? Você não tem parâmetro para discernir, tá? Conclusão. O ministério de profeta, juntamente com os dos apóstolos, eram dois pilares na liderança da igreja do primeiro século. Efésios 2:20. 2. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido a preeminência, sabemos o quanto era importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Perguntas aí. De acordo com a lição, defina o conceito de profeta no Antigo Testamento. Amém. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa encarregada de falar em nome de Deus. O que foi o profetismo? Então, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C. em Israel, quanto em Judá. Quais são os 5 ministérios mencionados em Efésios capítulo 4 e versículo 11? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores.
Em que consistia o ofício de profeta no Novo Testamento? Então, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. 5. Cite duas características do verdadeiro profeta: simplicidade e amor. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.